passado, o encontro com Deus, falando sobre os pilares básicos do encontro com Deus, às quartas-feiras e no domingo, estendendo a mensagem, né? Não completando, não fazendo outra mensagem, mas dando um entendimento melhor daquilo que foi feito na quarta-feira. Na primeira quarta-feira, estivemos aqui com o pastor Fernando, onde falou sobre o Peniel, né? O encontro verdadeiramente com Deus, a mudança, o Jacó, que nós precisaríamos deixar de ser Jacó e sermos o novo Israel, aquilo que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós verdadeiramente é isso, irmãos. Que sejamos uma nova criatura, que tenhamos um novo nascimento. Na outra quarta-feira, na segunda quarta-feira, tivemos o pastor Toninho Pavanelli, que falou sobre libertação. Aquela pessoa que teve um novo encontro com Deus, ela é um alvo para o inimigo. E nós precisamos, saindo do mundo, né, limpar a nossa casa. Todos os principados e potestades, todos os demônios que incomodavam as nossas vidas, eles são dissipados pelo nome poderoso de Jesus. Porém, mesmo eu tendo uma nova vida, mesmo eu sendo livre de todos os demônios, eu ainda continuo com feridas na minha alma. E quarta-feira passada, eu estive aqui tratando com a igreja justamente sobre essas feridas. Justamente sobre essas coisas que estão em nós, que não são espirituais apenas, que não fazem parte da nova criatura, mas que nós precisamos nos curar, nos livrar. E nós tratamos isso na quarta-feira. E hoje eu quero dar uma continuidade a essa palavra, declarando que o seu passado não precisa determinar o seu futuro. Pessoas aqui, talvez você tenha tido um passado terrível, muito ruim, mas isso não significa o que Deus tem preparado para o seu futuro. Você precisa estar sarado, curado disso, entendendo que você, através de Jesus, através da cura interior que Jesus tem para você, Ele tem uma nova história para a tua vida. Amém? Quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-te, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse o ósculo, o beijo. Ela, entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amados, 2 palavras que são momentâneas, mas que não significam nada definitivo na vida de alguém.
Duas palavras que são muito comuns, que você ouve diretamente, que você busca e você vive elas constantemente. Essas palavras são resultados de atitudes e ações que dizem respeito a um só momento. Essas palavras que eu vou ensinar para você, não vou ensinar as palavras, mas vou revelar a vocês, elas guiam a vida de muita gente. E muitas pessoas vivem sobre o peso ou sobre o engano que elas proporcionam. Muitas pessoas vivem sobre o peso delas ou de um engano que ela proporciona por uma atitude momentânea que não se estende para uma atitude futura. Essas duas palavras são sucesso e fracasso. Tanto o sucesso quanto o fracasso são momentâneos. Eles não significam que a sua vida ela vai se pautar em cima de um sucesso momentâneo, daquilo que você teve agora. E da mesma forma o fracasso, não é porque eu obtive sucesso em uma área da minha vida, que esse sucesso se replicará por osmose, por separação. E não é porque eu tive um fracasso hoje, que amanhã eu vou fracassar de novo. Nós estamos vivendo aí um período de Copa do Mundo, né? Ou está mais em evidência agora a Copa do Mundo. Faço uma pergunta para você, quem que foi o último campeão da Copa do Mundo? O último país que obteve sucesso na Copa do Mundo. Quem foi? A Argentina. Isso é uma garantia que a Argentina será campeã nessa Copa do Mundo. O sucesso que ela teve há 4 anos atrás significa que ela vai ter sucesso novamente esse ano. Se você assiste um outro esporte, o atleta que ganha, que vence, significa porque ele ganhou uma, ele vai ganhar todas as vezes. Da mesma forma, de um lado diferente ao fracasso. Não significa porque uma seleção, um time perdeu a Copa do Mundo passado, que ele não tem condições de vencer essa. Mas no ano passado, na Copa passada, 4 anos atrás, essas outras, todas as seleções que não ganharam, viveram um sentimento de fracasso. Algumas seleções, elas saem apenas para competir. Outras saem para ganhar, mas só uma ganha. E aqueles que não ganham, sentem-se fracassados. E aí, essa seleção fala assim, eu não vou participar da próxima, porque como eu sou um fracassado, eu não vou vencer a próxima. Não, isso não significa. E da mesma forma, quem ganhou, não significa que ela vai ganhar novamente. Então, sucesso e fracasso são coisas momentâneas que nós precisamos aprender a conviver. É muito perigoso quando eu convivo só com o sucesso. Porque no dia inevitável que alguma área da minha vida vier o fracasso, eu não vou saber trabalhar com ele. E da mesma forma, quem vive sempre no fracasso e se acostuma com o fracasso, ela nunca vai buscar o sucesso. Então precisa entender que sucesso e fracasso são algo que são momentâneos. O que na verdade determinará o resultado final. Quem que vai ser o vencedor? Quem que naquele momento vai obter o sucesso? Quem tiver o melhor empenho, dedicação, treinamento, capacidade. Quem tiver todos esses elementos, e às vezes tendo tudo isso, ainda não consegue obter o sucesso. Mas essas não são ferramentas que podem nos bloquear. E nós estamos falando de cura da alma, de cura interior. Porque tem muitas pessoas que elas não conseguem desenvolver nada na vida, porque em alguma vez, em alguma área, em algum momento elas foram fracassadas. Porque você perdeu, porque eu perdi. Porque sucesso a gente não obtém em todo o tempo. Eu acho muito engraçado, né, irmãos, quando um artista, mundo secular, ou até gospel também, ele grava uma música, e aí ele faz aquele sucesso estrondoso, e nunca mais faz nenhum sucesso. E aí você vê ele 20 anos depois cantando no programa de televisão, a mesma música de 20 anos depois, só tem aquela. E se ele pode ter uma chance de um bis, né, de um repeteco, ele vai cantar a mesma música. Por quê? Porque só teve um sucesso. E aí ele precisa viver em cima daquele sucesso. Porque todos os outros dele foi fracasso. Quero que você, como eu fiz na quarta-feira, quero que você faça sempre uma retrospectiva na sua vida. Que você se lembre dos seus sucessos e dos seus fracassos. Nenhum deles pode impedir você de ser uma pessoa melhor. Normalmente, obviamente, o que dói mais é o fracasso.
E quantas pessoas, irmãos, não são bloqueadas pelo fracasso? O jovem, o adolescente, hoje é muito difícil, né? Mas na nossa época era mais comum, repetia de ano na escola. Primeiro desejo dele, parar de estudar. Porque ele repetiu de ano. Ele fracassou naquele ano. E aí ele não via que aquele ano podia ser um ano de perdido ou de aprendizagem, e ele criar uma nova história, uma nova vida. Pessoas que elas começam um negócio e por má administração, inexperiência, aquele negócio não dá certo, quebra. E aí ela não tenta fazer mais nada na vida dela. Ela fala assim, comigo nada dá certo. Pessoas que fracassam em relacionamentos, pessoas que fracassam em amizades, pessoas que fracassam na fé, que caem. E a Bíblia diz que o cair é de um homem, mas o levantar é de Deus. E nós precisamos entender que tanto o sucesso quanto o fracasso não são coisas que se perduram na nossa vida. Eles são momentâneos, mas eles criam, principalmente o fracasso, cria uma ferida espiritual. O que determinará as coisas na sua vida é a soma do que está sendo feito. Nós não podemos, irmãos, pautar a nossa vida naquilo que foi e nem podemos pautar naquilo que será. A cura interior é um tratamento que é para o hoje. Hoje você precisa ser curado interiormente. Hoje você precisa ser uma bênção. Por mais dolorido que tenha sido o seu passado, por mais difícil que tenha, por mais que você tenha sofrido, e nós, na quarta-feira, né, nós cutucamos mais a ferida, hoje eu não vou entrar tanto nesses assuntos, mas quarta-feira a gente fez aquela limpeza, sabe quando você vai no médico, ele precisa cutucar a ferida e limpar ela? Na quarta-feira a gente foi bem mais profundo nisso. Mas, se você passou por algo na tua vida anterior, no passado da sua vida, desde a tua infância, violência, seja física, psicológica, sexual, abandono, várias outras coisas que podem ter causado uma ferida na sua alma, isso é passado. Por mais duro, por mais difícil que seja enfrentar esse obstáculo, por mais difícil que seja enfrentar esse sentimento de vergonha, é passado. Jesus está aqui para curar a sua alma. É uma nova criatura, uma nova criatura. Você já não é mais Jacó, você é Israel. Você não tem mais os poderios dos principados e potestades que foram acusativos na tua vida diante de coisas que você realizou e abriu brechas para que eles entrassem. Não, você fechou as brechas. Agora o que eu preciso? Curar essas feridas. Você precisa ter uma nova personalidade. Você precisa ter uma atitude que venha transformar a tua vida e a partir daí ser uma nova criatura. O texto que nós lemos, nós vimos uma mulher e a Bíblia ela fala sobre, sabe quando você fala assim, quem que é o Rafa? O Rafa, ele é pastor lá da igreja. Não sei que igreja, na igreja quadrangular, mas não conheço. Filho do Samuca, sabe o Samuca, que era polícia? Não, é o Samuca eu conheço. Outro dia eu encontrei um rapaz e ele falou assim para mim, eu sou aposentado. Um rapaz, um senhor já, né? Eu sou aposentado. Eu sou aposentado da Telesp. Aí eu falei assim, meu avô, quem é seu avô? O Vômero. O seu José Vômero, foi meu professor, me ensinou a trabalhar, tal, essas características. E essa mulher também, o redator do texto, né, Lucas, quando Lucas é um médico que ele recolheu as histórias sobre Jesus, ele fala quem é essa mulher, caracterizando ela. Versículo 37, fala assim, eis que uma mulher da cidade, pecadora, essa é a referência que ele dá daquela mulher. Quem é aquela mulher? A pecadora. Obviamente é a prostituta. Porque se ela tivesse uma profissão digna, ia falar a costureira, a manicure, a cabeleireira, a advogada, a médica, a faxineira, todas as coisas dignas. Ela seria nominada de uma outra forma. Mas qual foi a nominação que deu para ela? Qual que era a alcunha que ela carregava? Pecadora.
O que a mulher tinha para oferecer para a sociedade, a maneira que as pessoas reconheciam aquela pessoa era pecadora. Imagina, irmãos, o quanto que essa mulher, ela viveu. As coisas que ela viveu, só que aquela mulher pecadora tinha um diferencial nesse momento que nós estamos vendo. Não estamos falando do passado. Aquele homem estava olhando para o passado. Pecadora. Passado dela. Mas aquela mulher, certamente, aquela mulher já havia entendido que Jesus Cristo era o Salvador da sua alma. Por quê? Porque ela vai procurar Jesus. Ela vai até Jesus. Ela sabe que Ele é o Cristo. E aquela mulher não quer mais, não vive mais uma vida de pecado. Aquela mulher tem uma mudança de vida. E aquela mulher também já não tinha mais os demônios que levavam ela a uma vida de prostituição, de pecado. Porque aquela mulher estava livre. Porque quando a pessoa está livre na vida espiritual, ela é livre para fazer o que ela quiser. Os demônios não prendiam mais. Você acha que uma mulher influenciada, como eu disse no domingo passado, influenciada, encostada ou possessa, ela iria louvar ao Senhor da forma que ela foi, adorar a Deus da forma que ela foi? Não. Aquela mulher é uma mulher liberta. Aquela mulher é uma mulher livre dos seus demônios que o acorrentavam. Imagine, irmãos, uma mulher que vive num mundo, numa vida de prostituição. Qual é a carga demoníaca sobre a vida de uma mulher? Mas aquela mulher havia sido liberta. Só que aquela mulher tinha mais uma coisa para resolver. Ela tinha feridas na alma. Ela precisava ser curada. Ela precisava ter uma nova história. Ela precisava ter uma nova vida. Ela precisava ter uma nova consciência de vida. Porque talvez, irmãos, aquela mulher, quando você aceita Jesus e você tem uma vida transformada, começa a ter um peso dentro de nós de atitudes passadas. Pessoas que se sentem culpadas por fatos ocorridos no passado. Pessoas que até fizeram coisas que são irreversíveis. Quarta-feira passada falamos sobre aborto, sobre crime, sobre roubo, sobre várias coisas, sobre adultério, várias coisas, irmãos, que ferem e nós nos sentimos mal quando não temos a nossa alma tratada. Maus que nos fizeram e nós fizemos às outras pessoas. E talvez aquela mulher tenha um arrependimento disso. E ela sabe que Jesus é a salvação da vida dela. Que Jesus é o Messias que veio para tirar do pecado do mundo. Mas aquela mulher ainda precisa curar as feridas da sua alma. Ela estava tão livre, irmãos, que ela não se prendeu nem na questão financeira. O desejo dela de tanto de adorar ao Senhor, ela foi lá e comprou, como diz o texto aqui, um vaso de alabastro com unguento. Eu fui dar uma pesquisada, uma estudada. Qual o valor de um vaso de alabastro com unguento nos tempos de Jesus? Os historiadores falam em 300 denários. Cada denário corresponde a um dia de serviço. Aquela mulher derramou sobre os pés de Jesus 1 ano de trabalho. 1 ano daquilo que ela realizou. E possivelmente ganho na prostituição. Veja a dor. Se imagine aquela mulher, o dia, porque aquele dinheiro, ela, assim, não está na Bíblia, mas é um entendimento lógico, é um pensamento que quero que você faça comigo. Se aquela mulher tivesse sido liberta há muito tempo, e ela tivesse um outro trabalho, ela não seria mulher pecadora. Ela teria um outro tipo de trabalho. Mas como ela é conhecida como pecadora, o dinheiro dela adivinha da prostituição. E aqueles 300 denários estavam guardados para ela. E o dia que ela entendeu que Jesus era a salvação da vida e Jesus traria a vida eterna para ele, aquele dinheiro guardado da prostituição não tinha mais valor para ela. Porque era um dinheiro que tinha sido ganho desonestamente, um dinheiro ganho pelo pecado, e que estava guardado e que ela se ela usasse por um outro motivo,
Ela ainda ia usar mais para coisas erradas. Mas ela toma uma decisão. Ela fala assim, eu vou santificar. E Jesus, só Jesus faz isso, irmão. Santificar o que é impuro. Eu já preguei aqui, isso aqui. Lá no Velho Testamento, quando um homem puro tocava em algo impuro, no animal morto, numa mulher nos seus dias de menstruação, numa pessoa que cometeu um crime, numa pessoa leprosa, essa pessoa se tornava impura. O impuro sujava o puro. Com Jesus é diferente. Jesus toca no leproso, Jesus toca no caixão, na esquife, toca na mulher, né? A mulher toca nele, e Jesus faz o quê? Torna aquilo puro. A graça torna o impuro puro. E o que aquela mulher fez? Aquele dinheiro que ela tinha guardado, ganho na impureza, ela decide purificar aquele valor. E o que ela faz? Ela compra um vaso de alabastro com unguento. E ela pega aquele vaso e ela faz o quê? Ela derrama nos pés de Jesus. Aquela mulher estava livre, mas precisava de uma libertação da sua alma. E uma forma de libertar a alma, de limpar as impurezas que estavam dentro dela, apesar de ser livre, apesar de ela já ter Jesus como Salvador da vida dela, ela precisava purificar a alma dela. E ela pega aquele dinheiro e ela gasta numa unção que ela vai levar a Cristo. Aquilo traria para ela uma limpeza, apesar de estar usando aquilo em Jesus, estava trazendo uma limpeza pessoal para ela. Ela precisava encontrar Jesus. Amados, imagine quanto aquela mulher foi machucada pelos homens, pela sociedade, pela família. Falar baixinho para ninguém escutar. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Foi machucada pela igreja. Os irmãos que acusavam o pecado dela. Que viam o cisquinho no olho do outro irmão e não viam a trave dentro dos seus olhos. Aquela mulher era uma mulher ferida. Imagine, irmãos, e dois lados. As pessoas viam aquela mulher na rua e tinham ela como pecadora. Lixo. Tratavam ela como um lixo. E ela, da mesma forma, quando ela olhava para as pessoas, ela sabia que ela tinha ferido famílias, ela tinha sujado almas. Então aquela mulher tinha uma ferida que ela carregava dentro de si. Era uma mulher machucada. E que apesar de liberta, de salva, ainda sofria com as feridas da alma. E ela precisava se libertar dessas feridas. Mas ela tinha a consciência daquilo que o fariseu não tinha, o religioso não tinha. E nós vemos do versículo 40 ao 43, Jesus contando uma parábola. Jesus fala para aquele homem, falou assim, tem dois homens, um deve 50 denários e outro deve 500 denários. Nenhum dos dois tem como pagar. O credor fala assim, então tá bom, não tem como pagar, as dívidas estão perdoadas. Jesus fala assim, quem é mais grato? E aí o homem, né, o fariseu, Simão, que dá o nome dele aqui, ele fala assim, óbvio, quem devia mais. Ele fala assim, muito bom. Você é muito bom na teoria. Você conhece muito bem a teoria, mas não está exercendo isso na prática. Jesus fala justamente isso. A quem muito é perdoado, muito deve ser grato. Amados, volto a você a reflexão sobre a sua vida, sobre a minha vida. O quanto Deus tem lhe perdoado. O quanto Deus faz na tua vida em detrimento da tua vida passada. Quantas e quantas coisas deixaram feridas no seu coração
E esse Deus maravilhoso que perdoou os seus pecados é aquele ao qual você deve, e naturalmente, uma eterna gratidão. E ser grato a Deus é limpar-se dessas feridas. Quem carrega essas feridas é você, porque Ele já levou sobre a cruz as suas transgressões, os seus pecados, as suas maldições. O profeta Isaías fala isso. Irmãos, está tudo pago. Seja curado. Seja livre dessas coisas que ainda ferem o teu coração. De palavras que foram dadas a você, de atitudes. Você não consegue perdoar aquela pessoa que lhe fez o mal. Pastor, mas é muito grave, mas é passado, é fracasso. A sua história é uma nova história com Cristo. Ele é poderoso. Você recebeu muito dele e está recebendo também essa bênção. É essa visão, esse foco que nós precisamos ter. Aquela mulher é um grande perdoado e por isso era muito grato. Sabe por que o fariseu tinha um outro sentimento? Porque ele achava que ele era bom e ele não precisava de perdão. Tem muitas pessoas que elas não vivem sofrendo com uma ferida porque acham que não precisam ser curadas. Porque acham que elas já são autossuficientes. Mas não, irmãos, nós somos essa mulher. Nós somos uma mulher que devemos ser extremamente gratas ao Senhor por aquilo que Ele nos fez. Existe uma diferença de comportamento entre os curados verdadeiramente por Cristo e os feridos, que continuam com as feridas. E Jesus fala com Simão cada um desses pontos. Aquele homem diz assim, desculpe, ainda no versículo 39, se esse for o profeta, bem saberia quem e qual mulher lhe tocou, porque é pecadora. A pessoa que tem uma atitude dessa é uma pessoa doente na alma. Quando eu não consigo liberar perdão, quando eu consigo perdoar e se auto-perdoar, porque também na quarta-feira nós falamos sobre a auto-rejeição, e quando eu me auto-rejeito, eu preciso me auto-perdoar. Eu tenho atitudes como esse homem teve. Essa mulher, hoje ela pode não ser mais prostituta, pode não ser mais pecadora, mas essa mulher fez mal para muita gente. O senhor não sabe quem é essa mulher. E Jesus, no versículo 44, fala assim para ele. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Primeiro, lavou os pés de Jesus. Lavar os pés, irmãos, é um sinal de humildade. Desculpe. No tempo de Jesus, você sabe que as pessoas não tinham calçados e as estradas eram de areia. Então essas pessoas, elas sujavam os pés e quando iam chegar na casa de alguém, a mulher da casa falava assim, limpa os pés para entrar em casa, hein? Já era um costume do tempo antigo isso. Limpa os pés para entrar em casa. Quem lavava os pés das pessoas? O servo mais humilde. Ele tinha um servo específico para lavar o pé das pessoas que chegavam numa casa. Uma profissão interessante, né, irmãos? Lavador de pés. A pessoa chegava, ele era responsável de pegar a bacia, lavar o pé da pessoa e limpar. Jesus faz isso ensinando a humildade quando lava os pés dos apóstolos. E era comum, no tempo de Jesus, lavar os pés das pessoas. A pessoa mais humilde lavava o pé das pessoas. Jesus falou assim, quando eu cheguei aqui, você não lavou meus pés. Você não teve nenhuma atitude de humildade. Irmãos, como nós vamos ser curados das nossas feridas interiores se nós não entendermos que as temos? Então a primeira coisa para que sejamos curados é a humildade. É entender que eu preciso ser curado. E aquela mulher entendeu de uma certa forma que ela investiu, que ela purificou o ganho que ela havia tido,
derramando aquele bálsamo aos pés de Jesus, e regando com lágrimas, e enxugando com os seus cabelos. Olha a que ponto, assim, por que essa mulher desceu, irmão, a esse ponto? Por que essa mulher, ela não só lavou os pés de Jesus com água comum e não enxugou com a toalha que normal era se enxugar, mas ela rega com unguento, ela enxuga ela molha com as lágrimas e enxuga com os cabelos, porque aquela mulher sabia dos seus pecados, sabia que ela precisava ser purificada, ser limpa, e quem é muito pecado é perdoado, muito é grato. Aquela mulher era grata ao Senhor. E nós precisamos entender o quanto nós somos perdoados, e essa proporção é a proporção de gratidão que nós temos que devolver a Deus. Então Jesus disse para ele: eu cheguei aqui, você não lavou meus pés. Essa mulher lavou os meus pés. Versículo 45. Não me desse ósculo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo é beijo, né? Uma das formas, costume judaico de receber as pessoas, era com beijo. Só ir lá no Judas, né? Aquele que eu beijar é o mestre. É uma forma de cumprimento, de receptividade. Jesus falou assim: eu vim aqui, você nem me recebeu? Você nem me beijou? Essa mulher não para de beijar os meus pés. Ô, irmão, isso é tremendo. Vou falar um pouquinho, não quero entrar num assunto que eu quero chegar mais na frente, mas guarde isso. Lavou os pés com unguento, enxugou com os cabelos, beijava os pés de Jesus. E finalmente, versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Uma outra receptividade que havia era quando você queria honrar alguém, você jogava óleo sobre a cabeça dela, significava honra. Viste quando Jessé ungiu Davi como rei, quando Elias ungiu Eliseu como profeta, derramava óleo sobre a cabeça. Jesus falou assim: você não me honrou, você não foi humilde comigo, você não me recebeu e não me honrou. Essa mulher não me ungiu a cabeça, essa mulher me ungiu os pés. Tudo isso, irmãos, porque ela era consciente de quem ela era, do passado dela. Mas ela não queria viver no passado. Ela queria viver um novo presente e um futuro abençoado. O fariseu, e é nesse ponto que eu queria chegar, o fariseu convidou Jesus para que Jesus o servisse. O fariseu convidou Jesus para a casa dele, não lavou os pés, não beijou e não ungiu a cabeça dele. Porque ele queria mostrar para Jesus que eu sou maior que você. Você veio à minha casa, eu sou santo, eu não preciso ser renovado, eu não preciso de cura, eu sou perfeito, eu sou o mestre da lei, e eu não preciso te honrar. E você veio aqui na minha casa porque eu vou mostrar para você como você deve me servir. O que é a característica, irmãos, de muitos cristãos no tempo atual. Eles querem Jesus para que Jesus o sirva. E é a grande diferença do Deus de Israel para os outros deuses com letra minúscula. Todos os outros deuses, que não o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, eles servem para servir as pessoas. Pode reparar. Vamos fazer, não vou nem entrar na parte do Velho Testamento dos deuses, dos povos antigos, né, que os serviam, como Baal. Esses deuses serviam o povo, serviam o rei. Mas vamos na atualidade. As pessoas que creem, que, por exemplo, que tem lá o santo que ajuda na causa X. O que
ajuda na outra causa, na enfermidade, nas causas impossíveis. E esses santos, esses deuses, vão servir as pessoas. E as pessoas, elas têm esses deuses para que os sirvam. E Jesus fala assim, não, quem precisa de mim é você. A diferença do fariseu, da mulher, é que o fariseu queria que Jesus o servisse. E aquela mulher queria servir a Jesus. E só quem serve a Cristo tem as suas feridas curadas, os seus pecados perdoados. Essa é a grande diferença. Essa é a questão da cura interior. Ninguém vai ser curado quando essa cura ela vem de uma exigência para com Deus. Ele tem que me curar, ele tem que fazer. A mulher pecadora queria servir a Deus. No versículo 47 vai dizer assim: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquela mulher muito amou. E agora eu quero chamar atenção para esse ponto. Lembra que eu disse que aquela mulher ela foi machucada pelos homens, pela sociedade, pela família e pela igreja? Sabe a decisão que essa mulher tomou? A partir do momento que Jesus amou ela passou a amar. E ela curou a ferida que ela tinha na alma. Quando ela saía para a rua, e agora estou falando em eventos futuros, não está na Bíblia, mas eu estou conjecturando, aquela mulher saía na rua e ela via um homem que tinha se deitado com ela, e aquele homem talvez olhasse de uma forma diferente para ela, achando que ela continuava na vida de prostituição. Sabe o sentimento que ela tinha dela? Jesus me libertou, eu não sou mais a prostituta. Quando a família fala assim, aquela lá não é de boa fama. Antes ela chorava com isso. Antes ela falava assim, não, minha família não vê que eu mudei, não vê que eu não estou mais nessa vida. Agora ela pensava assim, Jesus me libertou. A minha família pode até pensar, mas eu não sou mais aquela mulher, eu sou livre, eu sou liberta, eu sou curada, eu sou limpa na minha alma. Mas os fariseus chamam aquela mulher de pecadora, assim, mas os fariseus precisam mais de Deus do que de mim, porque Ele me amou, Ele perdoou os meus pecados, eu não estou preocupado com o que os fariseus pensam, eu tenho a minha alma curada. Quando aquela mulher sentiu o amor de Jesus, ela passou a amar as pessoas. E olhar e entender que as pessoas precisavam do Cristo que ela tinha. Eles precisavam que ela tinha, e não mais ela tinha vergonha de quem ela fora. Porque agora ela é salva, remida, curada pelo sangue de Cristo. Ela parou de carregar aquele peso das coisas que ela fez, dos erros que ela cometeu, porque ela sabia que agora ela era uma nova criatura. E ela não precisava olhar mais para o passado e ter vergonha do passado dela. E quando alguém falava para ela assim, mas você era uma prostituta, eu falei, é por isso que eu amo tanto a Cristo, porque Ele me perdoou e a mim muito foi dado. E quando muito me é dado, muito eu sou grato. E eu não tenho problema de servir a Deus. Mas você é louca, você gastou 1 ano de salário num aguento. Gente, o que Ele fez por mim é muito mais caro. Aquele dinheiro que eu tinha lá só ia me fazer mal. Mas o que Ele fez para mim não tem preço. Por isso eu derramei nos pés dEle. Veja, irmãos, essa mulher está curada, essa mulher está com a alma limpa, não está mais presa a nada. Quantos e quantos fracassos ela viveu, isso pouco importa. Agora é uma nova criatura, porque ela teve um encontro com Jesus, porque ela se humilhou, porque ela enxugou os pés, ela lavou os pés de Cristo, ela beijou os pés de Cristo, ela derramou unguento nos pés de Cristo, porque ela entendeu que aquele homem podia mudar a vida dela. Então aquela mulher recebeu o que precisava, versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Mas aquela mulher não entendia
que ela era salva. Aquela mulher entendia que ela precisava ter um encontro com Cristo. Mas ela precisava da última frase que Jesus disse para ela: vai-te em paz. Aquela mulher não tinha paz. E a pergunta que eu faço para você: você tem paz? Paz verdadeira, aquela que não o mundo dá, mas Cristo dá. A minha paz eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. Tem alguma coisa ainda no seu coração que te remete e te prende ao passado? É hora, mais uma vez, aqueles que estavam na quarta, nós já oramos, nós já ministramos, mas talvez você não estivesse. É a oportunidade de você ungir os pés de Jesus. Pastor, eu tenho que comprar o quê? Não tem que comprar nada. A graça é de graça. Não tem preço. É muito caro. Jesus é tão maravilhoso, porque se ele cobrasse de nós um ano de salário, acho que ninguém seria salvo. É muito, né? Entregar 300 denários para Jesus. Mas ele não cobrou. Ao contrário, ele pagou. E quem é muito é dado. Muito deve ser grato. E no fundo do meu coração, eu espero que você seja uma pessoa grata a Jesus. Esquece. Não no sentido de amnésia, mas seja curado do seu passado. Tudo aquilo que você viveu, que você sofreu, que isso seja pregado na cruz. Ele escreveu todo o escrito de dívida que havia contra você. Qualquer coisa que você fez no passado, de errado, físico, moralmente, intelectualmente, está pregado na cruz. Não leve consigo nada do passado, nenhum dos seus fracassos. Pastor, quando eu era criança, eu passei por momentos terríveis. Jesus passou por algo muito pior. Jesus passou por todos os tipos de violências, humilhações. Mas Ele amou. E a minha oração é que esse amor esteja no seu coração. Que nenhuma acusação seja maior do que o perdão que Jesus proporciona para você. Que nenhuma coisa que o mundo... Pastor, mas eu não consigo mudar a opinião do mundo. Não pouco importa. Jesus te libertou. Aquela mulher saiu em paz. E ela viveu em paz. Não carregou nada do passado. Por quê? Porque ela se humilhou. Porque ela recebeu e honrou a Deus. E da mesma forma eu quero fazer essa oração com você. Eu gostaria que você ficasse em pé. O grupo Louvor pode subir aqui no altar. Feche seus olhos. Agora o que eu vou dizer diz respeito só a você. Você está aí com seu marido de anos e anos aí de convivência. Ele não pode te curar. Você está aqui com seu filho, que você tem tantos e tantos anos com ele, com seus pais. Eles não podem curar as feridas da alma. Às vezes você é machucado até por essa pessoa que está do seu lado. Lá atrás. Já perdoou, já está vivendo numa boa, não tem problema nenhum. Mas vira e mexe aquela feridinha. Sabe quando você tem um machucadinho e você não cura ele direito? E toda vez que você dá uma bobeada, você bate ele. Sempre ele. Se você não curar, aquela ferida sempre vai doer. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite essa palavra, essa mensagem, para definitivamente cicatrizar essa ferida. Eu sempre digo isso, não vai sumir. E eu falo sobre a cicatriz que eu tenho, né, do meu dedo. Tenho uma cicatriz, uma cirurgia, está aqui, eu vejo, sei o que aconteceu, mas não me dói. Não dói nada mesmo. Não faz diferença nenhuma para mim, ter ou não tê-la. O que eu peço a Deus que nessa noite, mais uma vez, é que essa ferida na sua alma seja cicatrizada. Se isso foi na sua família, se essa pessoa já até faleceu, libere perdão. Para ela não vai mudar nada. Ela não está no purgatório, pode ficar tranquilo. O julgamento dela já está estabelecido.
mas para você muda. Se você foi, nem sei onde está essa pessoa, libere perdão. Se está aqui do seu lado, libere perdão. Que você tenha um novo casamento, um novo relacionamento. Se foi lá no seu trabalho, no seu ambiente escolar, libere perdão. Porque você recebeu muito, muito foi te dado. E quem muito recebe, muito ama. É esse amor que precisa estar no seu coração. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai eterno e todo-poderoso, no nome grandioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estão, Senhor, homens e mulheres pecadores. Talvez o mundo, Senhor, nos olhe, talvez a nossa família, talvez as pessoas que estão ao nosso redor, tenham esse sentimento ao nosso respeito, que somos pecadores. Mas conheceram a nós antes de termos um encontro verdadeiro com Cristo. Hoje, somos nova criatura. Somos sarados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas essa noite eu peço a Deus, que as feridas da alma sejam curadas. Que seja liberado, Senhor, perdão na vida de cada um dos teus filhos. Senhor, por mais que tenham sofrido, Senhor, qualquer tipo de violência, seja ela física, pessoas que foram agredidas quando criança, quando maiores, pessoas que foram humilhadas emocionalmente, com palavras de derrota, com palavras de humilhação, com apelidos, com coisas que machucaram as suas almas. Pessoas que foram violentadas sexualmente, Deus. Eu peço a Deus que neste momento, o seu amor seja maior do que tudo isso. Que nessa noite o Senhor venha curar a ferida da alma de cada um dos teus filhos. E que nós saiamos daqui como saiu aquela mulher, perdoada e em paz. É essa paz que eu declaro, que eu desejo e que eu falo em nome de Jesus, que esteja no coração de cada um dos teus filhos. A paz verdadeira, a paz que o mundo não conhece, a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós falamos, e às vezes sem pensar no nosso cumprimento, que a paz esteja verdadeiramente com todos. E que nada do passado possa interferir no futuro dos seus filhos. Não viva com o fracasso do passado. E não viva pelo sucesso do passado. Viva pelo teu encontro com Deus hoje. E seja poderosamente abençoado no nome grandioso do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lavando os seus pés com os seus cabelos, beijando os seus pés e derramando o óleo puro, unguento, para honrá-lo na sua vida. Que o Senhor tenha uma posição de honra na tua vida. Que o Senhor tenha uma posição de honra no teu coração. E que Ele seja maior do que todas as coisas.
que Jesus ensinou: a quem muito é perdoado, muito é grato e muito se amou. Amém? Glória a Deus, você pode se sentar.